Paciente hoje em dia, com o tanto de informação, às vezes ele já chega para você, já viu um caso, principalmente aquele paciente que quer fazer uma faceta ou algo do tipo, ele já viu um caso na internet de um amigo, então ele já chega mais ou menos determinado no que ele quer. Só que você, às vezes, precisa saber o que é que ele quer. Às vezes você vai indicar, não, vamos fazer um fechamento de digestiva, mas às vezes o paciente se incomoda com o tamanho do dente dele. Às vezes ele quer fazer os 6 dentes. Às vezes você perde de vender porque você não perguntou a ele o que é que ele queria. O que é que mais incomoda ele? Você tem que perguntar. Às vezes não é só você identificar o erro, porque às vezes o que incomoda ele não incomoda você. Já tive um paciente que chega na clínica, olhar o dente do paciente, ela falou, não, vamos fazer um ajuste aqui no lateral, melhorar, igualar a borda. Ela falou, não, doutor, mas o que me incomoda é que meus pré-molares aqui, eu acho ele um pouco estreito. Eu queria enlarguecer, eu acho que quando eu dou um sorriso, meu sorriso é aberto, mas tem meus pré-molares, eles são muito estreitos. Na minha visão, aquilo ali era uma deficiência que era muito imperceptível. Quem estivesse conversando com ela, eu estava conversando com ela, eu não percebi isso. Mas ela incomodava. Então, o formato dos dentes anteriores dela não incomodava. O que incomodava era aquilo. Então, se eu chego para o paciente e falo assim, não, vamos fazer faceta, isso, e não consigo resolver o que eu realmente queria, ela vai se frustrar. Isso aí eu encaminhei ela para orto, porque ela tinha que fazer uma leve expansão de maxila, porque aquilo ali é um defeito ósseo. Eu não tinha como pegar, dar muito volume nesses pré-molares aqui para aumentar esse corredor. Não tinha como. Mas se eu não pergunto a ela, eu ia estar gastando todo o trabalho, ela ia gastar o dinheiro, e no final das contas, ela não ia estar satisfeita com isso. Então, assim, entender um pouco do paciente é muito importante. Outro ponto é formato que o paciente se identifica. Tem muito paciente que se identifica com um formato diferente. Eu tenho pacientes que fez facetas com outros profissionais e que às vezes chegou para mim e eu não trocaria, eu não mudaria. Mas o paciente queria algo mais, queria maior, mais quadrado, que o outro dentista fez, algumas bordas um pouco mais arredondadas, que na minha opinião estava bonito, mas ela não queria aquilo. Só que o profissional, ele falou assim, não, o formato é como eu quero, chega e executa. Faz o planejamento e faz, não, vamos fazer. Não pergunta. Eu tenho um caso aqui também que eu coloquei, que eu fiz essa semana, de uma paciente que ela estava na dúvida. Eu fiz um test drive dela, eu fiz um mock-up, não sei se vocês sabem o que é mock-up, mas eu vou falar um pouco, é como se fosse um test drive, porque a paciente ela tem dúvida, eu não vou chegar a executar todo o procedimento para depois ela ver, olha, eu queria mais quadrado. Eu tenho que identificar, questionar ela, para já ir fazer o procedimento já com aquela noção do que ela pensa, o que ela quer. Avaliação de imperfeições nos sorrisos e outros problemas bucais. Isso é muito importante, tá, gente? Por quê? Às vezes você olha o paciente, ele tem um desgaste na borda aqui, vamos fazer a faceta, pronto, acabou. Só que quando você vê, aquele paciente já tem um certo volume no dente. Se você der um pouco mais de volume, ele vai falar assim, não, eu quero um pouquinho mais branco. Tá, tranquilo, vamos colocar. Só que se você não para analisar que aquele paciente ele tem um certo volume, ou então ele tem uma leve giroversão, ou hoje, por exemplo, eu tive que fazer um paciente que eu vou fazer faceta, eu tive que fazer um levante de mordida nele. Por quê? O dente dele estava tranquilo para fazer, mas naquele dado um sorriso, o dente dele, mesmo desgastado, tocava no lábio. Então, se eu aumento mais, eu corrigir essa borda, na hora que ele falar, vai ficar tocando no lábio, vai ficar aquele som de S. Só que isso é uma coisa que, se ele ficasse sentado aqui, deitado na minha cadeira, eu não teria percebido. Mas quando eu tiro uma foto dele de perfil sorrindo, eu vi que quando ele dava um sorriso, mesmo o dente dele sendo desgastado, tocava no lábio. Então ele ia se sentir incomodado depois que fizesse essas facetas, se não aumentasse a mordida. Eu aumentei a mordida dele, lógico que tem casos e casos, você pode ou não, mas no caso dele ele tinha desgaste, tinha coroas que tinha quebrado, eu tive que trocar. Então assim, eu aumentei a mordida, automaticamente quando ele fecha, ele não oclui 100%. A mordida dele fica levemente aberta. Então, na hora que eu aumentei a mordida dele, ele aliviou espaço para o lábio. Então, na hora que ele dá um sorriso, não estava tocando mais no lábio. Então, agora eu posso corrigir. Mas se eu só pegar, mandar ele abrir a boca e olhar aquilo ali,
que eu vou corrigir só vai ser o quê? Aquele desgaste, que é a coisa que fica mais nítida na hora. Mas se eu tiro uma foto, se eu observo, porque eu não posso ficar, assim, não é que eu não posso, né? Mas assim, é difícil você pegar um paciente e tipo assim, fica aqui, aí fica aqui 5, 10 minutos olhando para a cara dele, identificando. Ninguém faz isso. Ninguém fica, até porque às vezes o paciente pode até ficar constrangido. Você fica aí 5 minutos olhando para o rosto dele. Mas quando você pega uma foto, você pode ficar 5 minutos olhando para uma foto e identificando. Entende? Então assim, eu acho que avaliar e saber identificar essas imperfeições, eu acho que é muito importante. Não só isso eu estou falando de introdução, mas quando você realizar a sua restauração ou faceta, você saber identificar o que está de errado naquela faceta sua, você consegue corrigir. Porque tem gente, eu já cheguei exemplo, eu tenho um grupo de alguns alunos que eles às vezes me mandam casos para tirar dúvida. E uma certa vez um aluno me mandou uma foto de um caso que ele executou e falou, velho, eu tô achando que não tá legal ainda, mas eu não sei identificar. O que eu posso melhorar aqui? Ou seja, ele não tem um olho, não tá com o olho treinado para identificar. Quando eu olhei, eu vi que um lateral estava mais largo do que o outro. Então, eu bati o olho e eu vi, mas por quê? Porque eu fui olhando, analisando, mas quem não consegue identificar isso, às vezes, por exemplo, eu não vou fazer com muita rapidez, eu vou demorar mais para fazer, mas se você consegue identificar cada erro, quando o paciente retornar, você viu, identifiquei, esse aqui está um pouco mais largo. No retorno do paciente, vamos ajustar, ou até mesmo naquele momento. Então, saber identificar os defeitos anatômicos, os formatos corretos que o dente tem que ter, é muito importante para quem quer fazer essa parte estética. Tá? Levantamento fotográfico. Assim, eu tinha mais conteúdo, mas eu não sei se o João já deu essa aula de fotografia para vocês, ou vai dar, algo assim deu, né? Então eu acabei tirando, mas, assim, o que eu prego para as pessoas que eu acabo orientando é que a fotografia ele tem que ter padrões, beleza? Como eu falei, as imperfeições, quando você cria um padrão de fotografia, eu vou mostrar um pouco sobre isso, você consegue identificar. Principalmente, por exemplo, para quem faz ortodontia. Você tira uma foto esse mês, no outro mês, depois que ele vem fazer manutenção, você tira uma foto, só que você tira uma foto totalmente diferente de como você tirou posição, angulação, às vezes você não vai conseguir ver aquele defeito, ou até mesmo na hora de tirar a foto. Se você não tira da forma correta, o que vai acontecer? Você também não vai conseguir identificar essas imperfeições, beleza? Independente do tipo de câmera, se vai ser de câmera ou celular fotográfico. Essa é uma coisa muito importante. Tem gente que fala assim, mas eu não tenho câmera fotográfica, eu não acabo não fotografando porque o celular não fica bom. Mas tem algumas técnicas que a gente usa para poder trazer uma excelência nas fotos com o celular e tal. A gente consegue até na clínica, eu vou estar com vocês também, a gente vai estar trabalhando melhor, porque senão é muito conteúdo, mas na prática, mesmo para quem não tem câmera, a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. Isso aqui, como eu falei, para ortodontia. Fotografia, desde o início, ajuda você não perder tempo. Por exemplo, tem pacientes que eu vi que já foi para ortodontista, que ficou anos na ortodontia, o dentista não conseguiu resolver o problema dele. Colocava que tirava o aparelho, o dente voltava. Por quê? Porque não identificou que o problema daquele paciente não é diastema, é que ele tem um dente muito fino, muito estreito. Então, se você fecha, a mordida do paciente não vai encaixar de forma correta. Vai ter toques excessivos. Quando você tira o aparelho, aquele dente o tempo todo tocando com a parte superior, ele empurra o dente novamente e abre o diastema. Então, aquele ortodontista que não fotografa o caso, ele não analisa, ele não percebe que aquele dente ali já deu a posição dele, ele não tem que usar mais aparelho, ele tem que fechar aquele diastema com resina ou porcelana, independente do que for. Outra questão é do protocolo. Sempre quando for fazer o mesmo protocolo. Por quê? Às vezes você vai fazer uma restauração aqui, por exemplo, vai iniciar um procedimento, vai fazer um clareamento. Você tira do antes, se você não tiver um protocolo, quando você vai finalizar a restauração ou a faceta, e você vai tirar depois, não é que você pega o antes e depois, está totalmente diferente.
Então às vezes está até perfeito, mas você está com uma fotografia tão estranha, de uma posição ou de um ângulo, que acaba não conseguindo mostrar a beleza do seu trabalho. Então assim, sempre você vai ter que ter uma foto sorrindo e a outra em repouso. A questão do repouso, que eu falei daquele paciente, que quando ele está relaxado, o lábio dele já tocava. Então, manter, principalmente para a mulher, que quando ela está em repouso, ó, semi-aberto, ela tem que mostrar 2 a 3 milímetros de dente. É aquele ar sensual, a mulher quando está... Ela tem que mostrar. As pessoas que não mostram dente, principalmente a mulher, ela acaba tendo um sorriso mais envelhecido. Então, a fotografia em repouso, sorrindo e em repouso, é muito importante para a gente identificar isso, tá? Sorriso concluindo, aproximado. Ou seja, você vai tirar do perfil, depois a gente vai tirar aproximado. Para quem vai fazer facetas, eu gosto de pedir ao paciente, ó, sorriso mordendo, ele vai tirar um sorriso mordendo, depois você pede para ele fazer um ha, abrir um pouco, porque você vai conseguir ver a borda do dente dele. Às vezes identificar e realçar aquele detalhe, aquele dente está desgastado, quando você pede para ele fazer um você consegue capturar aqueles detalhes. Lateral, sorrindo e intraorais. Uma coisa que é muito importante nessa questão de lateral é, na hora que a gente vai tirar a foto, sempre, às vezes você vai tirar uma foto, tirou de perfil, na hora que você vai tirar de lado, tem gente que inclina mais, chega no outro, inclina pouco, então acaba pegando mais dente de um lado, mais dente do outro. Então, ou seja, você tem que criar um padrão. Vai tirar foto da lateral, gira até você ver só canino do paciente. Vai girar, tá vendo só até canino? Beleza. Na hora que você gira para o outro lado, para tirar do outro lado, você tem que girar até ver só canino. Então você cria um padrão. Quando você finalizar o caso, você vai tirar a lateral, vai tirar até ver canino. Então a foto vai ficar no mesmo padrão. Às vezes tem gente que tira a foto de um lado o antes até canino. Na hora que vai tirar o depois, só está mostrando até central. Ou seja, ele inclinou muito. Então criar um padrão é muito importante. A outra coisa é ter um bom foco de luz. Para quem vai trabalhar com câmera, você vai ter já o flash. Mas quando você não tem, é muito importante você ter uma janela bem iluminada, ou um ring light na sua clínica, ou até mesmo aquele softbox. Tem um softbox que é tipo aquelas tochas de estúdio, que vende no Mercado Livre, que não é para câmera. Ela só é a luz mesmo, e ela é muito mais barata, R$300. Ela realça bastante as anatomias e ela vai trazer uma boa iluminação para você. Outra coisa é fazer enceramento, tá? Para quem já não tem muita habilidade, não faz muita questão de resina, fazer enceramento é muito importante, porque evita erros. Eu trouxe aqui alguns modelinhos que eu fiz, porque tinha pacientes, óbvio, que é um diastemazinho mínimo, eu não faço. Mas quando você pega um paciente que tem diastema, tem desgastes, você fazer a mão livre não é fácil. Não é fácil. Então assim, o enceramento é muito importante, seja digital para quem tem scanner, seja analógico para quem vai moldar. É muito importante você fazer nesse início. Aqui, na grande maioria das vezes, a gente faz enceramento, tá? Porque está iniciando, para você também não perder muito tempo, porque, por exemplo, vai fazer 6 facetas. Tem gente que leva uma manhã e não termina. Mas quando você tem um enceramento, isso antecipa, você faz um pouco mais rápido, é menos dor de cabeça para você. Importância da boa comunicação, como eu falei. Entender mais o que incomoda aquele paciente. Já vi pacientes, ontem eu peguei um paciente disso, para remover facetas, 10 facetas. A paciente finalizou a ortodontia, foi no dentista, porque depois que finalizou ela tinha 3 restaurações nos anteriores, que começou a ter aquela linha entre dente e resina, criou como se fosse uma pequena infiltração. Ela só queria trocar essas restaurações. O dentista meteu faceta nos 10 dentes e ficou uma bosta. A paciente tem 2 meses aí que ela não está indo no shopping com vergonha de comer. Aí você me fala, uma dor de cabeça que ele vai ter, porque agora a paciente vai falar mal dele, por quê? Ele poderia ter restaurado, porque a única coisa que ela queria era restaurar, trocar a restauração.
mas ele facetou todos os dentes da paciente, que não era aquilo que ela queria. E aí agora é a dor de cabeça, o paciente reclamando, pedindo dinheiro de volta. Então assim, você entender o que ele quer, lógico assim, você não vai propor a ele. Você acha que deve fazer uma faceta, o paciente vem para restaurar, vamos fazer uma faceta? Beleza. Mas entender o que ele quer é muito importante para você também não se frustrar. Ficar fazendo trabalho em excesso e às vezes não é aquilo que o paciente queria. E às vezes também você acaba não vendendo. Porque o paciente chega lá falando assim, eu quero trocar essa restauração. Na cabeça dele vai ser o quê? 300, 500, 600 reais. Aí você fala, não, vamos facetar tudo, é 5, é 10 mil reais. O paciente fala, eu vou pensar e vou. Ou seja, ele não vai fazer a faceta e ele também não vai fazer a restauração. Você não ganhou nenhum nem outro. Então, entender o que ele quer é muito importante. Vou oferecer para ele? Oferece, vê. Se você sentiu que ele não ficou meio indeciso, mas a gente vai fazer a restauração também. Depois você se pensar melhor, a gente faz a faceta. Beleza. Utilizar de imagens. Como eu falei, fotografar não é só importante para você pegar e planejar, mas também para passar aquele paciente a autoridade que você sabe fazer aquilo. Eu já cheguei por muitos pacientes que ficaram na dúvida, essa paciente que eu fiz ontem mesmo está aqui. Ela ficou, não sei se vai ficar bom, se não vai. Mas quando você mostra para ela casos semelhantes ao dela, a chance dela aceitar é muito maior. Hoje em dia, meu Instagram tem muitas fotos. Então, o paciente, quando faz a avaliação comigo, ele não chega duvidando da minha capacidade. Ele não chega duvidando. Ele chega querendo saber se ele tem condições ou não de fazer. Se está dentro do orçamento dele. Então, é isso que ele chega. Mas se você não posta foto, se você não tem foto, se na hora dele fazer a avaliação, você não tem foto lá para mostrar a ele, ele às vezes fica na dúvida se realmente é preciso aquilo, entende? Tem gente que tem câmera intraoral. Também é muito bom, porque ele olha aquela câmera, ele vê, ele identifica e ele realmente fala assim, não, realmente é preciso fazer isso. Mas a imagem é muito importante para você vender. Isso foi uma das coisas que eu acho que assim, na minha carreira a fotografia foi uma, lógico que assim, na dedicação, estudo vai, mas assim, foi uma das coisas que mais me fez crescer foi a fotografia. Primeiro porque me ajudou a desenvolver, segundo que me ajudou a vender. Se eu vendo, eu pratico mais, eu ganho mais dinheiro, eu invisto em mais materiais, eu acabo praticando mais e eu desenvolvo mais. Então assim, a fotografia vai trazer tudo isso, não só na questão do planejamento, mas de trazer toda essa questão financeira, questão também de habilidade. Outra coisa é treinar a sua oratória. Isso é muito importante, porque às vezes a gente tem, lógico, principalmente para quem saiu agora da faculdade, que você não tem muito aquele costume de estar vendendo. Então, na hora de passar para o paciente, eu já vi muito colega meu, às vezes que trabalhava na mesma clínica que eu, que quando o paciente ia fazer um orçamento com ele, às vezes dá 10, 15, 20 mil reais de tratamento, o dentista treinava as bases para passar aquele valor. Por quê? Porque ele tinha medo de passar. Se ele está com medo de passar o valor, você acha que o paciente vai vender? Vai pagar por aquilo? Lógico que não. Então assim, você saber treinar, você saber falar é muito importante. Outra coisa é a postura e a calma. Você saber conversar, saber se posicionar, saber explicar de forma didática a ele o que é que ele precisa. Porque, por exemplo, esse paciente precisa de um aumento de mordida. Eu vou chegar para ele e falar assim, você vai aumentar R$1.000 no seu tratamento aqui, você tem que fazer um aumento de mordida. Ele vai falar, que porra é aumento de mordida? Se eu não souber explicar a ele, ele vai achar que eu estou querendo enrolar. Por quê? Querendo ou não, um aumento de mordida é como se fosse uma restauração em um dente que não tem cara. Então, como é que eu falo ao paciente que ele vai ter que restaurar um dente que não tem cara? Se eu não souber explicar a ele com detalhes de forma didática, ele não vai entender que ele tem que aumentar, ou então até mesmo com aquela fotografia ou dele que eu tirei para mostrar, ou então de um paciente antigo. Se ele não entender o que é que eu estou querendo propor a ele, ele não vai fazer. Essa semana, segunda-feira, apareceu um paciente que ele tinha que fazer uma coroa no dente posterior. Por quê? Porque ele tinha um bruxismo pesado, uma restauração que ele tinha quebrou a restauração e acabou quebrando uma parte do dente. Ele foi para o dentista falou a ele
que ele tinha que reabilitar isso, fazer isso, aumento de mordida, porque o bruxismo dele está muito pesado, ele está sendo desoclusão. Aí fez aquele arrudeio todo para dizer que ele tinha que fazer aquilo. No final das contas, passou até ressonância para ele, aquela loucura, porque ele falou que não, que você tem problema do sono. Lógico, o paciente tem bruxismo, ele tem que passar para um profissional que trabalhe com isso. Mas da forma como ele falou para o paciente já achou que ele estava com um problema muito sério. E não é um bruxismo, é um apertamento. Às vezes um nervosismo, um problema pessoal que ele estava passando. E o paciente chegou na clínica assustado, achando que ele estava com algum problema já grave. Não era. No final das contas, ele não fez a coroa com um profissional e ele fez comigo. Ou seja, fez a coroa, ele agora vai ter que fez uma placa de bruxismo, tratar, psicólogo. Então, ele vai ter que tratar isso aí. Mas a forma como você fala ao paciente, se você faz aquele arrudeio, se você não sabe se expressar, o paciente não vai entender, ele não vai fazer o procedimento com você. Ele vai procurar outro dentista para ouvir a tua opinião e o outro dentista vai saber explicar melhor e passar melhor para ele o orçamento e ele vai fechar. Então, saber conversar com o paciente é muito importante. Aqui, a questão de procurar conhecer o paciente, não só a questão do formato do dente, do sorriso, mas também a questão de você criar uma amizade com o paciente e fazer com que ele comece a confiar em você. Porque tudo que você agora, a partir do momento que você criou amizade, você começou a conhecer, sabe, de mãe, de pai, de filho, tudo que aconteceu na vida dele, ele começa a criar um processo ali de amizade com você e tudo que você propõe ele vai fazer. Então assim, automaticamente quando você propõe a questão de estética, ele já fica mais suscetível a aceitar aquela proposta. Beleza? Solicitação de radiografias. Isso aqui é uma coisa muito importante, assim. Lógico que a panorâmica também é uma radiografia, mas uma coisa que eu indico para vocês, sempre que tiver, vou fazer um fechamento de diastema, fazer uma faceta em um paciente que tem tratamento de canal, faça uma tomografia desse dente. Eu já vi pacientes que têm perda óssea, só que às vezes a gengiva não retraiu. Mas naquele momento que você faz um fechamento de diastema e você às vezes não pode nem estar deixando degrau, você pode ter feito um bom acabamento. Mas no momento que você faz um fechamento, que você pressiona aquela papila, quando não tem osso, a papila faz isso, afasta. Então assim, eu já vi casos disso, uma amiga minha, que o paciente processou ela por causa disso. Por quê? Porque ele tinha uma perda óssea muito grande por conta de um tratamento anterior de canal. E quando ela fez a faceta e fechou aquele diastema e pressionou, ela teve uma retração. E a sorte, assim, que ela tinha fotos mostrando bem aproximada com câmera que não tinha degrau, que estava bem acabado. Mas até você provar isso é um trabalho. Então, assim, a radiografia é muito importante. O paciente quer trocar uma restauração estética, faz uma periapical, não, porque às vezes o dentista que fez aquela restauração antiga, ele negligenciou. Então, aquela cárie, às vezes ele não tirou por completo, já tem contato com o nervo, na hora que você tirar, você sabe que aquilo ali vai te trazer um problema. Então, assim, é muito importante. Às vezes também, saber a profundidade daquela restauração. Então, prevenir é a melhor opção. Avaliar a posição dos dentes, identificar vestibularização e giroversões. Isso aqui também é muito importante. Às vezes, eu tenho um caso que eu mostrei aqui, que a paciente só tinha um dente escurecido. Paciente com dente escurecido, normalmente a gente faz preparo, a gente faz desgaste, como se fosse lente. A cada vez que você vai alterar a cor, por exemplo, a paciente está com dente escurecido na cor A3, você quer chegar a 1A1, para cada cor que você vai alterar, de A1 para A2, você tem que ter no mínimo 0,3 milímetros. Então, assim, se você vai fazer um dente só, você tem que ter espaço suficiente. Então, assim, numa paciente mesmo, eu olhei, visivelmente você não percebia que o dente dela era escurecido, que era um pouco mais palatinizado. Mas quando eu peguei o espelhinho que eu coloquei embaixo, eu vi que o dente dela, que ela queria corrigir,
era mais palatinizado. Se eu vir de qualquer jeito, eu teria desgastado o dente dela, que não teria necessidade. Eu corrigi, vocês vão ver a foto, eu corrigi sem fazer um desgaste. Mas tem alguns cursos que falam para você, ó, paciente com dente escurecido com canal tem que desgastar, tem que fazer preparo. E às vezes não é, então você saber identificar, outra coisa é a questão de giroversões. Vai aparecer paciente para você que o dente dele às vezes está com uma quinazinha na distal, por exemplo, porque ele tem uma leve giroversão. Vai ter que desgastar, porque se não desgastar, você vai ter que dar volume aos outros dentes para poder igualar. Então, é melhor você fazer um leve desgaste do que se pegar uma faceta, por exemplo, e deixar aquele volume em excesso. Então, isso é muito melhor. Outra coisa é linha média, tá? Isso é muito comum, porque às vezes a gente pega o paciente, só olha o paciente deitado, e deitado, às vezes, a gente não consegue ver que o paciente tem um leve desvio de linha média. Quando você olha ele em pé, sentado, às vezes você consegue identificar. Então, tem casos que, por exemplo, vou trocar uma restauração. Às vezes a linha média dele está desviada, ou então até mesmo um fechamento de diastema. Você viu que aquela linha dele está desviada e ele tem diastema, você vai ter que compensar às vezes mais para um dente do que para outro. Às vezes o fechamento de diastema não consiste só em aumentar um pouco de um lado e aumentar um pouco do outro. Se esse paciente tem um desvio de linha média, às vezes só precisa aumentar um dente para corrigir aquele desvio dele. Então isso é muito importante. Só que às vezes é tanta coisa que a gente tem que olhar que às vezes a gente não observa essa questão de linha média. Então isso é muito importante para não ocorrer esse erro. Tonalidade do paciente e qual ela quer. Isso é uma coisa muito importante. Já peguei paciente que queria um pouco mais claro, paciente jovem, foi para o dentista para fazer faceta e ele simplesmente botou uma cor A1. O paciente não queria uma cor A1. O A1 ficou praticamente a mesma cor do que ela fez no clareamento. Não tinha necessidade dela fazer mais faceta, já que ela ficou a mesma cor do que era. Ela queria alterar, mas o dentista não perguntou a ela, não mostrou fotos a ela para comparar. Olha, essa aqui é uma cor A1 natural, essa aqui é uma cor mais clara. O paciente tem que analisar e tem que te dizer o que ela quer. E você saber identificar também. Isso é outro ponto. Porque às vezes você está pegando um paciente, você não sabe, está vendo que a cor dele é uma cor A3 e o paciente quer um BL2, por exemplo, uma cor mais clara, você sabe que vai dar problema. Por quê? Porque vai ter na faceta pontos que a espessura da resina é mais fina e não vai conseguir mascarar. Já vai ter outros que só tem um pouco mais de resina, a ficar aquele degradê, um local mais claro, um local mais escuro. Então, se o paciente tem um dente escuro, você tem que clarear aquele paciente. Ou você não altera muito a cor, você muda pouca coisa. Então, saber identificar qual a tonalidade que ele está e qual que ele quer é muito importante para que não cometa o erro de colocar uma cor que o paciente não deseja, ou até mesmo de você clarear demais, não é aquilo que ele queria. Ou às vezes chegar e falar assim, olha, vamos fazer 10 facetas aqui, e o paciente não queria, ele queria manter aquela mesma cor e só fazer 6 dentes já era o suficiente. Descubra quais anatomias, como eu falei, que o paciente às vezes mais se identifica. Tem paciente que chega e fala assim, olha, eu quero meu dente mais quadrado, eu acho bonito o dente quadrado. Tem gente que fala, olha, eu gosto do dente mais arredondado. Tem gente que chega falando, olha, eu gosto daquela borda translúcida. Tem gente que fala assim, olha, eu não suporto aquela borda translúcida. Então, pergunte a ele, você já viu algum caso nas redes sociais ou de alguém que te chamou a atenção, alguma coisa que você gostou, que você não gostou? Pode perguntar, porque eu tenho certeza que se ele foi fazer a avaliação com você, ele já viu de alguém, ele já viu na internet. Então, ele sabe às vezes te dizer algumas coisas, que isso te ajuda a não cometer alguns vacilos, né? Inclui tudo que ele tem no plano de tratamento. Isso aqui é uma coisa que tem pacientes que chegam, eu quero trocar essa restauração. Só que o paciente tem outras coisas para fazer e a gente não passa para ele, fala assim, o paciente só quer aquilo, se eu falar para ele que tem que fazer tudo isso aqui, às vezes ele não vai fazer. Mas passa, às vezes você vai passar, você tem mais 5 restaurações aqui para fazer. Só que aquele paciente fala assim, eu não quero. Beleza, tudo bem, mas você tem que passar. Porque às vezes é nessa que você poderia estar ganhando, às vezes você vai fazer um fechamento de diastema, você está cobrando R$ 1.200, R$ 1.400.
e o paciente tem mais 3 restaurações, você podia estar ganhando 2, 3 mil, e às vezes você fica com receio de passar para o paciente que ele precisa daquilo e você acaba perdendo aquele dinheiro. E ele vai chegar daqui uns dias para fazer uma limpeza, alguma coisa com outro dentista, o dentista não vai